Nicola, será que o Bahia vem forte pelo Everson? Agropet, eu conversei com o Vitor para perguntar sobre isso. Ele garantiu que não há consulta nem proposta e que, inclusive, o Atlético já vai chamar o Everson para renovar o contrato, tá? O contrato se encerra em dezembro de 25. Não senti muita preocupação da diretoria, mas por trás disso é legal contar que o Bahia está atrás de um goleiro. O Marcos Felipe já se entendeu que o Marcos Felipe está abaixo do nível do que o Bahia precisa. Nicola, uma troca do Soteldo pelo Zaratio não seria uma boa para ambas as equipes? Ô Nicolás, você vai trocar um cara que é bem profissional, o Zaratio, por alguém que é da pá virada. O Soteldo, ele chega atrasado, ele chega em condições pouco profissionais para treinar, ele arranja confusão na concentração, ele é um bagunceiro enfim, ele é um cara que causa, tá? Então eu não sei se seria um bom negócio. E aí sobre o Zaratio, tem uma informação super importante. O Zaratio tem contrato com o Galo até dezembro de 25. E já houve algumas tentativas do Atlético de renovar o contrato do Zaratio. E em todas as vezes o empresário e o Zaratio adiaram essa negociação. Se o Atlético deixar o Zaratio entrar no último ano de contrato, no ano que vem, sem renovação, eu acho que isso pode ser um fator preocupante, tá? Felipe Soares, boa noite, Nicola. Sobre a história de torcedores do Galo entrarem no estádio com as bombas, a pergunta que faço é: quem não viu os torcedores entrar com bombas? E qual a responsabilidade da segurança do estádio? Essa pergunta é uma pergunta que precisa ser feita pelo próprio Galo. Mas o STJD, como alguém que fiscaliza os clubes, decidiu interditar a Arena MRV. E além da interdição, eles estão pedindo que o Atlético tenha de jogar num outro estádio com portões fechados. Então seria uma punição dupla. A Arena MRV interditada e o Galo jogando em outro estádio sem torcida. Hoje eu estava acompanhando a Redação Sport TV e os caras entrevistaram o fotógrafo que foi atingido por uma bomba e teve uma série de lesões no pé, precisou passar por cirurgia. O Atlético, inclusive, o tirou do hospital público para garantir um atendimento com pagamento, né, no hospital privado, enfim. E ele estava contando que não pretende mais trabalhar na Arena MRV, que ele não se sente nem um pouco seguro e que ele ainda está bastante traumatizado com essa história, algo bastante compreensível, né? Não tem como não pensar nesse jogo do Botafogo pensando na Libertadores. Então esse papo de jogo a jogo pro Atlético hoje não existe mais. A recuperação do Atlético não é hoje mais pensar, nós precisamos pontuar no Campeonato Brasileiro para dar um... Não, essa resposta não vem. Porque o Atlético abandonou o Campeonato Brasileiro. E não abandonou de agora, abandonou quando fez as partidas ruins lá no começo, quando ainda não estava muito avançado nas Copas. Então eu acho que a gente precisa de entender que o Atlético vai ter que jogar contra o Atlético Paranaense buscando vitória, não tem obrigação, concordo, o futebol não tem essa obrigação, mas vai ter que entrar buscando vitória e mostrando desempenho. E que qualquer resultado que não seja essa vitória, que seja empate, que seja derrota, coloca uma pressão a mais nesse time para enfrentar um Botafogo, que é o adversário da final da Libertadores também. Então o Atlético começou a entrar na famosa bola de neve. Ela vai começar a rolar e ficar maior, e ficar maior, e ficar maior. E ela só vai frear a partir do momento que os 3 pontos vierem e a torcida fala assim, não, beleza, agora tá entrando nos eixos. Então isso tem que acontecer a partir desse jogo de amanhã. Desculpa, mas olha que bomba que o Atlético mesmo se colocou, e o atleticano se colocou. Por que eu falo no atleticano? Porque a culpa por portões fechados, a culpa por jogar no Independência é do atleticano. De alguns, né? De alguns atleticanos, de parte da torcida do Atlético que estava naquele jogo contra o Flamengo. E vive toda essa pressão, galera. É como se não bastasse o fato de que o Atlético vai ter adversários duríssimos até o fim do Campeonato Brasileiro e ainda precisa pontuar, principalmente porque não dá pra contar com a vaga da Libertadores pela Libertadores, né? Porque é um jogo muito difícil, 90 minutos, jogo único, enfim, né? Chovendo molhado ficar repetindo isso. O Atlético, pra piorar tudo, ainda se colocou nessa situação por conta de torcedores e por conta do ano que vem fazendo no Campeonato Brasileiro, né? Até a última vez que eu participei aqui no programa, fiz aquela brincadeira do time que tá morto e vivo ao mesmo tempo, né? E continua valendo, né? Na Copa do Brasil, o Atlético até foi mais morto do que vivo também contra o Flamengo, né? Nos últimos jogos. Mas é um time que você não consegue saber o que esperar. Ele é um time que tá muito inconsistente, principalmente quando a gente fala de Campeonato Brasileiro. E olhando nessa questão da obrigação, claro, você tem razão, o futebol, né, esse negócio da obrigação numa disputa esportiva, né? Isso é muito complicado porque você pode estar num dia bom, num dia ruim, tem vários fatores aí que entram no resultado final. Mas olhando essa sequência que o Atlético tem no Campeonato Brasileiro e todos esses fatores, esse é um dos jogos mais possíveis do Atlético pontuar com certa tranquilidade. Vai enfrentar um adversário que está em crise, vai enfrentar um adversário que está enfrentando uma situação ainda pior que a dele na tabela da classificação. Então o Atlético não pode dar mole nesse jogo, né? Se a gente não fala exatamente em obrigação, é um termo que no futebol é complicado, mas é quase isso, né? Um jogo que se o Atlético não conseguir o resultado vai ser muito pesado, tanto para a parte anímica de jogadores e torcida, porque tá vindo, né, pancada atrás de pancada, vem na Copa do Brasil uma final
final que deu uma desanimada geral ali. Também não conseguiu performar bem contra o Flamengo de novo. E agora vai enfrentar um outro rubro-negro, ironicamente, né? Mas um rubro-negro muito mais fraco que o Flamengo. E que o Atlético tem, sim, a obrigação de pelo menos fazer muito mais do que tem feito nas últimas partidas. E eu não tô falando só dos confrontos com o Flamengo. Aí a gente pode puxar pra trás aí outros jogos do Campeonato Brasileiro e ver que o Atlético precisa e deveria estar fazendo mais há um bom tempo quando a gente fala de Brasileirão. Eu li o seu pensamento. Acredito que eu li o seu pensamento. Você vai falar há jogos atrás que o Atlético vem jogando mal. Eu fui pegar aqui a última vitória do Atlético, Pedrão, foi contra o River, no dia 22/10. De lá pra cá, derrota para o Internacional por 3-1, empate contra o River Plate 0-0, derrota para o Flamengo 3-1, derrota para o Atlético Goianiense 1-0, derrota para o Flamengo 1-0 e empate contra o Flamengo. Você quer dizer que existe uma maldição do 3-0 pro Ele falou isso, inclusive, mais cedo, né? Eis que surge o Atlético Paranaense à frente do Galo. Ô, Eltinho, eu concordo com você. E tem um outro detalhe, com você, com o Dólar, com o Porco, também tem um outro detalhe que eu acho muito chocante. Se a gente for puxar de memória, qual foi a última boa atuação do Atlético no Brasileiro? O clássico? O 0x0 contra o Zé é difícil lembrar qual foi a última boa atuação do Atlético. Brasileiro, eu acho que não é só falou ganhar, aqui, a última boa atuação. Com o time reserva vocês falaram, com o time titular você falaram, com o time reserva acho que o Bragantino. Bragantino Foi a última boa atuação, que foi o jogo antes do... Eu acho que o Atlético jogou bem contra o São Paulo. Contra o São Paulo. São Paulo na Copa do Brasil. No Brasileiro... Peraí, não, vamos falar brasileiro, vamos tentar lembrar. Bragantino, vamos pôr o jogo contra o Eu acho que Bragantino. puxando rápido. É difícil, gente, porque realmente... Foi o jogo que o Bianco conseguiu titular. Isso, foi o 3-0 do Atlético. O Hulk entrou no segundo tempo. Dois jogadores conquistaram a titularidade. Davidson foi muito bem Davidson, também. Vera e Lian. Exatamente, ou seja, o Atlético, desde o jogo contra o Bragantino, não faz uma boa partida 22/9. 22/9, exatamente. Nós já estamos no feriado de 15 de novembro, 2 meses praticamente, que o Atlético não tem uma boa atuação na Série A. Ou seja, além de ter tropeçado muito, a gente pode pegar, por exemplo, quando empatou com o Atlético Goianiense em casa. O Atlético Goianiense é um time praticamente rebaixado. O Atlético no primeiro turno, na Arena MRV com o time completo, empatou com o Atlético Goianiense. O Atlético perdeu 5 pontos. Perdeu 5 pontos. Atlético Goianiense. Empatou com o Criciúma em casa, perdeu 5 pontos pro Criciúma. Se a gente for ficar elencando tudo que o Atlético tropeçou no Brasil, antes mesmo de foco em Libertadores, isso aí foi antes mesmo de foco em Copa do Brasil, o Bahia até dá um desconto, porque o Bahia é um time bom. Agora, esses times que estão na luta contra o rebaixamento, o Goianiense perder 5 pontos na Série A pro Atlético Goianiense, não dá pra... Você tá em casa contra o Bahia, né? Quando o Atlético foi a Salvador, você viu o que aconteceu? Exatamente, né, Valu? Exatamente. Mas aí você pega o tanto de pontos que perdeu pro Criciúma, pro Atlético Goianiense, Cuiabá, teve aquele empate. Ou seja, o tanto de pontos que o Atlético todo ano tá desperdiçando contra times que brigam pra não cair. E esse ano, especialmente contra Goianiense e Cuiabá, gente, não dá pra... Eu concordo, Theo, Eltinho, com o que você falou no início. Realmente é difícil, a gente entende, o torcedor fica frustrado, porque a gente escuta o torcedor do Atlético no estádio gritar, vamos Galo ganhar Libertadores, vamos Galo ganhar o Brasileiro. O torcedor quer ganhar títulos e sabe investimento, sabe de como o elenco do Atlético é caro, como foi difícil montar esse elenco, como é difícil a manutenção desse elenco. E pelo elenco que o Atlético tem, obrigação não tem, mas tem que apresentar um futebol melhor e se recuperar. Porque o Porco falou muito bem, já tem o Botafogo na quarta-feira. Daqui a 15 dias é a final da Libertadores, gente. O Atlético tem que achar essa boa atuação. Seja só lá em Buenos Aires contra o Botafogo, beleza, vai ser essa sua atuação, mas tem que fazer também a pontuação pra terminar o Brasileiro tranquilo, porque depois é só chope, né? Aqui, a vida do Atlético ela não tá fácil quando é questão de tabela, né? Questão de tabela e coisas do destino. Coisas do destino. Coube ao destino, logo depois de perder um título para o Flamengo, você enfrentar o Flamengo. E faltando menos de 15 dias para uma decisão de Libertadores, você vai enfrentar o seu rival da final da Libertadores sem torcida. Não é nem aquele jogo que você faz assim, não, é uma prévia para você encher o peito, elevar sua moral, a torcida inflamar, a torcida mostrar o poder que tem, o próprio elenco tem que falar assim, pô, já vamos mostrar algo nesse jogo aqui, imponente, pra gente sair com uma energia diferente. A torcida não estará lá. A torcida não estará lá. Então, assim, olha como que foi esse destino da tabela do brasileiro, junto com Libertadores e Copa do Brasil, pro torcedor atleticano. Ô, Valu, eu queria te ouvir, em cima também da fala do Hulk. O Hulk fala que tá no sacrifício, o Milito já disse que o Hulk ele precisa dar uma diminuída na carga de jogos, que os torcedores às vezes não sabem o que se passa, mas eu acho até melhor expor o que passa, que a gente entende a situação do Paulinho. Hoje, como nós não acompanhamos mais treinamentos, e os torcedores não têm a condição da gente levar até o torcedor, ó, o Paulinho tá fora dos treinos por causa disso e disso, até chegar ao ponto de se expor. Quando se expôs isso, aí a gente opa, não. Então vamos diminuir a cobrança em cima do Paulinho, entender que ele tá no sacrifício, que a próxima temporada dele ele deve passar por algum tratamento para melhorar essa situação. Mas aí agora vem o Hulk. Mais um jogador, Valu, que importantíssimo pro Atlético, que no momento não está 100%. Palavra dele, tá, gente? Eu não tô colocando nenhuma palavra na boca dele. Não está no 100%, e o próprio Milito também já disse. Pode ser que o Hulk, então pro Hulk e pro Atlético, seja melhor ele começar essa partida contra o Atlético Paranaense no descanso ou também segue o sacrifício? Não, boa tarde pra você, boa tarde pros amigos telespectadores. Cara, o Milito tem muitas coisas difíceis daqui até o dia 30, né? 15 dias exatos, e uma delas é essa equação. Não adianta, as pessoas às vezes têm uma ideia de, pô, mas tá cansado, teve data FIFA outro dia. Pessoal, não é videogame. Como é que funciona no videogame? Lá no Pro Evolution Soccer 2011 do PlayStation 2. O cara tá com a barrinha na metade do cansaço. Tem a barrinha dele de fôlego e a do cansaço. Você deixa ele um jogo fora, ela diminui.
diminui. Você deixa outro jogo fora, diminui. O terceiro jogo que você deixar fora, tá sumido, ele tá zerado. Infelizmente, não é assim na vida real. Pesa o acumulado do ano, mais de 60 jogos. O Atlético tem mais de 60 jogos, né, O Paulo? Atlético vai ser, junto com o Botafogo, o único time, né, que vai jogar todos os jogos possíveis. Aliás, vai superar o Botafogo. Porém, não terá o maior número de jogos, Sim, tá, sim. gente? O Fortaleza Tudo bem. Fortaleza vai ter um Fortaleza é um Copa do caso, Nordeste. tipo, Wolverine do futebol brasileiro é o Fortaleza. Então, assim, isso é acumulativo. E quando a gente pega e olha que até a final da Libertadores, no calendário do Atlético tem Atlético Paranaense, Botafogo, São Paulo e Juventude. Cara, e aí? O que você vai fazer? Você vai usar o time titular em 3 desses jogos? E porque contra o Juventude lá, às vésperas, pertinho, dia 26, salvo engano, de novembro, não vai poder usar esse time. Diga lá, Dola. Não, eu tava... Não, pra mim era alguma data do adversário que eu tinha Era uma errado. terça-feira. Eu tô querendo complementar depois do que Boa. você tá falando. Então, é o seguinte, cara, o Milito, ele tem que medir muito bem essa questão. O Paulinho tá desgastado, o Hulk já acusou. Outros estão também, pessoal. Outros estão. E tem mais um detalhe importante, Elton. Eu acho, quando você pega a partida contra o River Plate, desde então o Atlético não conseguiu jogar mais, é preocupante. Eu acho que lá na Argentina fez o que era necessário. Não tinha que jogar bonito, tinha que defender uma vantagem, ser prático, não sofrer muito, mais ou menos o que o Flamengo fez aqui na Arena MRV, o Atlético fez lá no Monumental de Nunes, mas o Atlético, assim, cara, eu não vejo conexões, sabe? As conexões todas foram quebradas. A bola vai pro lado esquerdo, o Arana recebe essa bola. Você vê a linha defensiva, um ataque distante, ele tem que recuar. O Scarpa tá numa ilha do lado direito. Então, talvez, é duro a gente falar isso pro atleticano, faltando 15 dias, mas talvez, eu não sei se seria a solução, mas eu acho que o Milito precisa de pensar, de voltar a criar conexões, ou dentro do que ele imagina, como sistema de jogo, ou então, de repente, sabe, tentar centralizar o Scarpa, observar uma opção de velocidade com o Alisson. Eu não sou fã da ideia de isolar o Hulk na frente, mas talvez para fazer com que o time... Cara, o Atlético é um time muito pouco criativo com os jogadores que tem. Eles dialogam muito pouco entre si. A última vez, realmente, foi nessa partida contra o River Plate. O Valu ainda finalizou o comentário dele exatamente com o que eu tava querendo também desenvolver e trazer pra discussão, que é essa questão do Atlético... O Milito tem que dosar o físico, mas ao mesmo tempo o Milito tem que recuperar o futebol do time. O Milito precisa recuperar o Atlético taticamente também. E se a gente for parar pra pensar, o Atlético já se dividiu nessa temporada recentemente em 3 Atléticos diferentes. O Atlético teve o time do Brasileiro, o Atlético teve o time da Copa do Brasil e o time da Libertadores. Porque o Milito, entre as Copas também, que eram um foco e são o foco ainda do Atlético, Libertadores faltando agora, né, na temporada, o Milito não conseguia também repetir o time nas 2 taças, porque o Vera e o Davidson não jogam na Copa do Brasil. Então o Milito ele passou por um problema tático muito grande, quando o time ficou muito desfalcado, aí o time começou a render pouco, ele começou a encontrar uma nova forma de jogar. Mas aí quando ele encontra essa nova forma de jogar, principalmente depois da chegada do Davidson e do Vera, na Copa do Brasil ele já não podia usar os dois. Então ele ia perdendo de uma semana para outra um pouco daquele encaixe que ele tinha achado no time. Então ele já tem que fazer uma nova forma de jogar. Aí quando ele vem pro Brasileiro, o Davidson e o Vera voltam, mas aí ele perde os caras na data FIFA. Aí depois ele perde alguém porque tá precisando poupar para fazer controle de carga. Então ele não tá conseguindo dar sequência para um time que ele vê como o ideal para jogar contra o Botafogo. Então ele tá passando por um momento em que ele não tem o melhor dos atletas dele fisicamente e ele não tem o melhor do coletivo dele taticamente. E ele também não tem tanto tempo assim para preparar a equipe até o dia 30 na final da Libertadores. Então ele tá com um problema muito sério. O que vai ser melhor para ele? Às vezes poupar o brasileiro, pensando que o Atlético ainda precisa pontuar, é complicadíssimo. Mas talvez ele ter mais tempo de treino, ao invés de levar os caras para uma viagem, é algo que ele tinha que, né, pelo visto, não é a opção do Atlético. Ele já viajou com titulares. Então, assim, ele precisa, ao longo dos jogos, ir remendando a equipe para tentar construir um coletivo que a equipe perdeu. E hoje ele nas últimas semanas, teve 3 Atléticos diferentes. Aí quando volta Vera e Davidson, ele perde outros. Quando ele acha que encontrou o time, vem na Copa do Brasil, ele perde 2 caras que tinha sido o achado dele pra fazer o time jogar. Contra o River, que a gente lembrou da grande atuação do Atlético, o que foi o grande trunfo do Atlético naquele jogo? Principalmente a partida do Davidson na Arena MRV. O Milito encontra no Davidson a opção tática como desafogo da equipe, porque o Atlético jogou na bola longa pro Davidson o jogo inteirinho. E fez 3-0 no River explorando isso. Aí quando ele vai pra Copa do Brasil, ele não tem mais o Davidson. Aí ele tem que refazer o time. Aí ele vai pro Brasileiro, o Davidson volta, mas ele perde o Paulinho. Então ele não consegue dar sequência, não consegue preparar a equipe que ele considera ideal. Em tudo isso que você falou, você disse em alguns momentos a questão física. A questão, né, que o Atlético precisa. E aí você olha para o adversário do dia 30, falando da Copa Libertadores, aí você tem 2 touros, que é o Igor Jesus e o Luiz Henrique, e 2 ligeirinhos, 2 foguetes, que é o Almada e o Savarino. Então, assim, o Atlético realmente não... Mas o Júnior Santos tá pegando... E a zaga também. Não, e aí não. Não, gente. Eu tô só... Eu não quis... Se eu for escalar, eu escalo do 1 ao 11. Eu escalo do 1 ao 11 da equipe do Botafogo. Um detalhe. É muito forte. Diga. E um detalhe também é o seguinte, pra mim, fisicamente, o Botafogo é o melhor time do Brasil por quilômetros. Disparado. Porque tática, todo mundo tem uma tática parecida, joga mais ou menos no 4-2-3-1 muitas vezes, mas o Botafogo, taticamente, por quilômetros. Fisicamente. Fisicamente é o melhor, assim, por quilômetros. E o Dola falou uma coisa muito interessante sobre o Davidson, que ele achou essa situação, essa solução do Davidson no jogo contra o Fluminense, justamente por uma questão física do Bernard, no jogo contra o Fluminense naquele 2-0. Ele replicou o que ele fez contra o Fluminense e achou essa solução. Ou seja, o Milito tá penando com essa situação física do Atlético e ainda tá precisando achar soluções. Então é um problema que precisa ser pensado mesmo. O meio-atacante Luciano Acosta está de saída do clube da MS League. E agora eles abrem uma grande possibilidade de mercado no Brasil, onde tem vários clubes interessados no meio-campista argentino. E dentre esses clubes,
O Clube Atlético Mineiro quer Luciana Costa, mas tem concorrência de grandes clubes do futebol brasileiro da Série A. Já planejando a temporada de 2025, o Atlético Mineiro já começa a olhar o mercado em busca de reforços, principalmente para o meio-campo. Com incerteza da permanência de Zaratio, o nome que aparece no radar do Galo é do Luciano Acosta, destaque da MSL pelo Cincinnati Clube. A informação é do jornalista Vadson Araújo, que trouxe essa notícia aí pra gente, torcedor atleticano. Aos 29 anos, o jogador possui um histórico favorável nos Estados Unidos, além de já ter passado pelo o DC United, né, e também pelo Atlas do México. O jogador já atuou no Boca Juniors e foi treinado pelo Gabriel Melito no Estudiantes em 2015. Ele é visto com bons olhos pelo técnico alvinegro. Na última temporada foram 14 gols marcados e 18 assistências. Isso mesmo, foram 14 gols marcados e 18 assistências em 37 jogos. Ele se destaca pela velocidade e muita habilidade. Para mim, é uma ótima contratação, caso o Galo fosse ir atrás mesmo desse jogador. Muito bom, os números não mentem. São 2 anos em altíssimo nível. Lembrar vocês que Savarino e o Thiago Almada, que estavam na Liga norte-americana, chegaram no Brasil e estão voando. Quem também tem interesse no atleta é o São Paulo, o que pode dificultar nas negociações. Por enquanto, a diretoria do Atlético segue focada em conquistar a Libertadores e terminar o Campeonato Brasileiro em uma boa colocação. Então é isso, rapaziada. Não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal, ativa também o sininho de notificação. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no coração. Até o próximo.